Oi, turma. Bom dia. Meu nome é Sandro Costa, né? E agora eu vou ensinar vocês a fazer o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Olha bem, quando eu fui ensinar vocês em vídeos passados a fazer o gráfico da função do segundo grau, como é que era o procedimento mesmo? A gente calculava o x do vértice, menos b sobre 2a, é a fórmula. E aí a gente montava uma tabela com 5 valores, né? O x do vértice ocupava a terceira posição, que é a posição central. Aí você pegava 2 pontos antes e 2 pontos depois, montava a tabelinha e fazia o desenho. Tá, mas nem sempre, quando eu vou resolver alguns exercícios, e em aulas futuras a gente vai ver isso, você precisa fazer o gráfico da função nos seus mínimos detalhes. Então, às vezes, um esboço, um rascunho rápido já é suficiente. E aí, para fazer um rascunho rápido, o processo é mais rápido, né? Claro, tem que ser coerente, né? Então, olha, para você fazer o esboço de um gráfico, de uma função do segundo grau, você vai precisar de três coisas, três etapas. A primeira é o vértice, a segunda é a concavidade, o terceiro é o C. Eu anotei aqui no quadro, é importante você anotar também no seu caderno. Então, olha, para fazer um esboço, né? Função do segundo grau é esboço. Você precisa do vértice, da concavidade e o C. Com essas três coisas aqui, você consegue fazer o desenho. Tá, então, por exemplo, eu tenho essa função, y igual a 2x² menos 20x mais 10, e eu quero fazer um esboço do gráfico dessa função aqui. Primeiro passo, calcular o vértice. Então, a primeira coordenada aqui ó, é o x do vértice. Então, primeiro passo, vamos calcular o x do vértice. A gente já viu que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, né? Então, isso aqui vai ficar igual. Vamos fazer a conta. Vai ficar menos. Esse b é o coeficiente do x, no nosso caso aqui vale menos 20. Sobre 2 vezes o a. O a é o coeficiente do x², né? No caso aqui é 2. Então, o x do vértice vai ficar igual, né? Menos com menos é mais, então vai ficar 20. E aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4, né? Então, o meu x do vértice vai ser igual a 5. Tá legal. Então, esse daqui é o resultado do meu x do vértice. O x do vértice ocupa sempre a primeira posição aqui, ó. Então, essa coordenada x aqui vale 5. Agora eu quero calcular essa coordenada y. Vamos olhar um resumo que eu já dei em aulas passadas. Para calcular o y do vértice, nós usamos essa fórmula aqui, ó, menos delta sobre 4a. Só que nesse caso, eu não vou usar essa fórmula do menos delta sobre 4a. Existe um jeito mais rápido, que é você pegar na fórmula da função aqui, ó, 2x² menos 20x mais 10, e substituir o valor 5, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na fórmula da minha função, que é 2x² menos 20x mais 10, e vou substituir o valor 5, né? Se eu substituir o x do vértice aqui, o y que eu vou calcular é o y do vértice. Então, vai ficar y
igual a 2 vezes, substituindo x igual a 5, né? Vai ficar 5 ao quadrado menos 20 vezes 5 mais 10, né? Vou continuar a fazer a conta do lado de cá. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2 é 50. 20 vezes 5 é 100. E aqui 10, né? Cinquenta menos 100 dá menos 50. E menos 50 mais 10 dá menos 40, né? Então, essa daqui vai ser a minha coordenada y do vértice. Então, essa coordenada y aqui, ó, vale menos 40. Eu falei que para fazer o esboço do gráfico, né, eu preciso de 3 coisas: o vértice, a concavidade e o C. O primeiro, que é o vértice, eu já calculei, então vamos marcar. As coordenadas do vértice, o x é 5 e o y é menos 40. Então, vamos imaginar que o 5 esteja nessa posição aqui, ó. Aqui é o 5. E o menos 40, vamos imaginar que está aqui assim, ó. Então, se eu pegar uma reta vertical aqui pelo 5, e uma reta horizontal pelo menos 40, então, nessa posição onde as duas se encontram, esse daqui é o meu vértice. Então, a primeira parte eu acabei de fazer, acabei de achar o vértice. Segunda parte, vamos olhar a concavidade. E para olhar a concavidade, de novo, vamos ver um resumo que eu já dei em sala. Quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima. E quando A é negativo, a concavidade é virada para baixo. No nosso exemplo, o que está acontecendo aqui? Meu A vale 2, positivo. Então, a minha concavidade é virada para cima. Então, vamos pegar no vértice aqui, ó, e fazer um parênteses virado para cima, assim, ó. Você sai horizontal e começa a subir, tá? Do lado de cá também, ó. Sai horizontal e começa a subir. Então, eu vou fazer uma concavidade virada para cima. Então, essa é a segunda etapa. Já olhei a concavidade. A terceira etapa é o Czinho. O C é o termo independente. No nosso caso aqui é 10. Gente, resumo da primeira aula que eu dei de função do segundo grau. O C indica o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Então, esse 10 aqui é onde vai cortar o Y, né? Se aqui é o menos 40, o 10 vai estar por aqui assim, mais ou menos, né? Então, vamos supor que aqui é um esboço. Vamos supor que nessa posição aqui esteja o 10. Então, a minha parábola vai ter que ter a concavidade para cima e cortar o eixo Y nesse ponto aqui, ó. Certo? Então, basta eu fazer o esboço correto. Eu vou esticando o desenho da parábola para cortar o eixo Y naquele ponto. Está aí
um esboço do gráfico da nossa parábola, né? O vértice tem coordenada 5 e menos 40, a concavidade é virada para cima, e como ela corta o eixo Y no ponto 10, a parábola vai cortar nesse ponto. E esse daqui é um esboço do gráfico da parábola. E com isso, terminamos essa aula de fazer o esboço de um gráfico. Espero que todos tenham entendido. Grande abraço, meninos!